Boa noite a todos. Dando sequência então às nossas apresentações online das segundas-feiras. Hoje a gente vai falar sobre esse tema, Jesus, o médico das almas. Desde já então, damos início com a nossa prece. Levando o nosso pensamento ao alto, a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, mentalizando os bons espíritos, a figura amiga de Jesus a nos assistir, derramando sobre todos nós as bênçãos de luz e de paz de que necessitamos. Que a paz e a luz do Mestre Jesus nos acompanhe hoje e sempre, que assim seja. Então vamos falar um pouquinho sobre Jesus, o médico das almas. De imediato a gente já começa então com uma parábola que fala uma situação que vai fazer com que a gente reflita a respeito do assunto na noite de hoje. E aí diz assim: E em alguns dias entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrozoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrozoavam, discutiam entre si, lhes disse: Por que discutem sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados, disse ao paralítico: A ti te digo: levanta-te e toma o teu leito, e vai para a tua casa. Ele levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Essa passagem, então, foi trazida no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo de 3 a 12. E o que a gente pode, então, tirar de ensinamentos, né? O que a gente pode tirar dessa parábola para refletir? São alguns pontos, né, que foi elencado para nós, para que a gente possa, então, estar interagindo e discutindo um pouco a respeito. O primeiro ponto seria o desejo de ser curado do paralítico, né? O segundo ponto é o dedicado apoio, então, dos amigos que o levaram até Jesus. Um terceiro ponto são as dificuldades que os doentes, né, e os seus amigos, o doente e os seus amigos tiveram que enfrentar, então, para chegar até o contato com o mestre. A bênção da cura, realizada por Jesus, e a oportuna lição do mestre, né, que forneceu, então, para os escribas e para todos aqueles que estavam ao redor, vislumbrando a cena. A gente começa então com o desejo de ser curado do paralítico, né? Trazendo então para os nossos dias, para as nossas vivências. Ele diz assim: à época de Jesus, as curas tinham um caráter religioso ou mágico, devido ao pouco desenvolvimento da ciência. Era comum então para Jesus e na época dele ele efetivar essas curas. E para aqueles que assistiam. Evoluindo então a ciência, né, ela se afastou radicalmente da religião por considerar as suas práticas supersticiosas. Nos dias atuais, porém, sabemos que o apoio está sendo aos poucos aceito pela ciência. E em sua luta contra a doença, a medicina utiliza os mais variados procedimentos e sistemas para a recuperação da saúde e restauração do equilíbrio de um organismo doente. A gente já sabe, né, de várias terapias que se são utilizadas para algumas doenças que envolvem não só a prática da ciência, né, não só a prática da farmacologia com remédios, como também outras terapias que vão se somando e auxiliando, né, na cura de algumas doenças, né. Hoje em dia, então, isso já está sendo trabalhado, isso já está sendo aceito. No passado, como no presente, continuam chegando até Jesus os doentes do corpo e da alma,
dele recebendo amparo para que possam suportar ou solucionar os tormentos que lhes marcam a existência. Então, na época de Jesus, a procura era para ser curado, né, através então do mestre, do Messias. Os doentes, né, procuravam Jesus para que pudessem receber então as bênçãos de serem curados, né, de serem libertados dos seus males e das suas mazelas. Mas hoje em dia ainda muitos, né, de nós procuramos, né, e é normal e que bom que é assim, né, que a gente em alguns momentos de desespero ou de desalento a gente recorre à espiritualidade, recorre a Jesus, enfim, né, a crença, a qualquer crença que a gente pode ter. A gente, como estamos numa doutrina espírita, num centro espírita, né, com certeza a gente fala da doutrina espírita como esse alento, como a procura desses ensinamentos que a doutrina nos passa para nos aliviar, para nos auxiliar nos momentos de dificuldades, né. Continuando, o paralítico era um espírito em expiação, num corpo entrevado, resgatava os erros do passado. O sofrimento resignado lhe abrira o coração para o amor e despertara-lhe o desejo de viver nobremente. E por fim desenvolveu em seu íntimo a fé na bondade divina. Muitas pessoas confessam sua necessidade do Cristo, mas frequentemente alegam obstáculos que lhe impedem a sublime aproximação. Aí esses obstáculos, né, que muitos de nós às vezes colocamos no nosso caminho, a gente pode comparar com a parábola como aquela multidão que se colocou na casa em que Jesus estava e que não foi possível, então, né, o paralítico e os 4 amigos passarem por ela. A gente enfrenta durante a nossa caminhada momentos de com obstáculos, né? E aí cabe a cada um de nós encontrar caminhos, encontrar saídas e transpor esses obstáculos e ir em busca então daquilo que a gente almeja, daquilo que a gente deseja. Uns não conseguem tempo para a meditação, outros experimentam certas inquietudes que lhes parecem intermináveis. Há ainda os que esperam pela visita pessoal de Jesus, no conforto de poltronas acolhedoras. Outros fazem preces por intermédio dos discos. Outros ainda que desejam comprar a tranquilidade celeste com as espórtulas, esmolas, donativas generosas, como também aqueles outros que, sem nenhum trabalho em si, aguardam intervenções sobrenaturais dos mensageiros do Cristo pelo bem-estar de sua vida. E aí, como no slide anterior falava, né, dos obstáculos que a gente às vezes enfrenta para ir em busca, então, né, dessa cura, desse encontro com o mestre, alguns desses obstáculos, né, certamente são contra a nossa vontade, né, não são coisas que nós podemos controlar. Já nesse slide, nessa passagem, os benfeitores nos falam de quando a gente se acomoda, né, e que a gente só quer, e a gente só quer receber do alto essas curas. Quando a gente não se dá nem ao trabalho de, ao menos, fazer uma prece bem sentida com os nossos sentimentos, com as palavras que vêm do nosso coração. Quando a gente se acomoda em casa, esperando que as coisas aconteçam, e a gente não faz esforço nenhum para receber isso, né. Aí é um outro tipo de obstáculo, é um obstáculo moral, né? São esses que nos impedem da gente ir em busca do nosso progresso. E é justamente para esses obstáculos morais, então, que Jesus vem nos atender como o médico das almas, através dos seus ensinamentos, através dos seus exemplos, daquilo que ele deixou para nós, né, no tempo em que esteve entre nós. Então é através desses ensinamentos de Jesus, né, do seu evangelho, da sua exemplificação, que a gente então pode curar essas nossas dificuldades maiores, que em alguns dos momentos são dificuldades mais morais do que dificuldades, né, que a gente não é criada pela gente, né. Normalmente somos nós mesmos que criamos esses obstáculos, esses entraves do nosso progresso. Mas não nos cabe desistir, né, a partir do momento que a gente identifica as nossas dificuldades e a gente se propõe, né, a receber essa cura então, né, da nossa alma, do nosso espírito, a gente tem que trabalhar nesse sentido, né, com esforço e com afinco, com certeza.
O remédio que o Jesus, o médico das almas, nos oferece é para a cura das chagas da ignorância, quais sejam a incompreensão e o crime, a crueldade e a rebeldia, o orgulho e o egoísmo, né? Ressaltando que, pelos ensinamentos da doutrina, né, ah, o orgulho e o egoísmo são, né, os maiores entraves de progresso da humanidade. Então, são as chagas que ainda fazem, né, com que a gente tenha essa dificuldade de progredir, de caminhar. Jesus afirmou ser o caminho, a verdade e a vida. Podemos encontrar nele, portanto, o caminho para a libertação de nossas doenças, desde que nos submetemos à terapia do seu evangelho. Então, desde que a gente se entregue verdadeiramente, né, para os ensinamentos de Jesus, que a gente busque com vontade, com entendimento, as suas mensagens, aquilo que ele deixou para nós, aquilo que nos esclarece, que nos fortalece, seguindo, né, esse caminho que ele dizia ser, a gente com certeza vai encontrar a cura para nossa alma, para o nosso espírito, né, nas dificuldades maiores que a gente ainda traz como seres reencarnacionistas, como espírito em evolução, né. Com certeza a gente traz muitas coisas de outras oportunidades reencarnatórias que agora nós temos que reverter, né, que nós temos que melhorar. E a gente seguindo nessa máxima, né, Jesus, caminho, a verdade e a vida, a gente com certeza vai encontrar a cura, né, para essas dificuldades maiores que a gente ainda traz e vai ir em busca, com certeza, dessa melhora. Aí a gente fala de algumas enfermidades, né, que se refletem no corpo físico e que certamente decorrem de algumas mazelas psicológicas, espirituais, morais, digamos assim, né. Aí aqui então ele nos traz alguns exemplos. As enfermidades físicas são conflitos entre a personalidade e a alma. Personalidade, no caso, é aquilo que a gente é hoje, né? Aquilo que a gente está vivenciando. E a alma, falando de espírito, né? Daquilo que a gente, da somatória de tudo que a gente já traz até aqui. Então, as enfermidades físicas, elas são, então, esses conflitos, né? Do que a gente vive hoje e daquilo que a gente traz de bagagem, né? Aí diz assim: o resfriado ocorre e o nariz escorre quando o corpo não chora. A dor de cabeça deprime quando as dúvidas aumentam. O coração desiste, bate fora do rumo quando o sentido da vida parece terminar. As enfermidades não são más, elas avisam quando erramos a direção. Então a gente tem que estar atento, né, às coisas que nos acontecem diariamente, né? Aquilo que reflete inclusive no nosso corpo físico. Quando a gente tem essa atenção para as coisas que nos acontecem, a gente pode aí identificar algumas dificuldades que a gente traz, né, de lá de trás e que está aqui se apresentando para a gente melhorar de alguma forma, né. E quando a gente não dá atenção, quando a gente não cuida então, né, desse nosso objetivo maior, que é o progresso evolutivo, com certeza a gente sente as dificuldades então no corpo físico, né, nessa personalidade atual aqui, né, aquilo que a gente está vivendo hoje. E aí a gente pode tirar então alguns, aprender a tomar alguns cuidados, né, para que a gente, identificando algumas mazelas que aparecem no corpo físico, verificando, né, se realmente elas são só do físico, e se a gente vê que não é só do físico, a gente tratar também, então, essas nossas dificuldades maiores. Isso a gente consegue identificar quando a gente se observa, né, quando a gente tem cuidado com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, né, quando a gente cultiva boas ideias em relação à nossa caminhada e também em relação àqueles que convivem conosco. Então, a gente tendo esse cuidado, esse trato, né, com o nosso espírito, com a nossa alma, com certeza a gente vai estar trabalhando fortemente, então, para que essa cura ela aconteça. No caso da parábola, destaque para a ação caridosa de 4 amigos que, superando todos os obstáculos, chegam até Jesus. Ainda hoje sabemos da existência de pessoas que, imbuídas de amor e solidariedade, continuam conduzindo ao Mestre os portadores de doenças, algumas tão graves que, à semelhança do paralítico de Cafarnaum, não podem sair em busca do auxílio por si mesmo. Então, em algumas circunstâncias, em algumas situações,
existem, né, criaturas numa condição de tão dependência, né, de cuidados ou de olhares atentos mesmo, que elas não conseguem se aperceberem, né, das suas dificuldades. E aí precisam então desses companheiros, né, que caminham conosco na nossa jornada para nos ajudar a identificar algumas dificuldades e aí nos encaminhar, nos ajudar, né, nesse encaminhamento para nossa melhora, para nossa cura, para nossa transformação. A gente fala o texto fala aqui de pessoas, mas a gente sabe que não são só pessoas, né, são situações, são, mensagens, são, livros, né, que a gente sabe que, principalmente na doutrina espírita, é uma literatura vasta que nos auxilia, né, e às vezes faz com que uma leitura que a gente faça, esse despertamento aconteça. Então a gente tem que estar atento, né. E aí quando a gente não consegue por si só sair de uma dificuldade maior, que a gente possa então, né, pedir ajuda, pedir auxílio ou, né, no centro espírita que a gente frequenta, através das terapias que a casa oferece, um atendimento fraterno, coisas desse tipo, mas também com aquelas pessoas que estão ao nosso lado, né. A gente tem que deixar esse orgulho, às vezes, que a gente conserva de lado e pedir ajuda quando a gente não se sente na condição de caminhar sozinho, né. E também quando a gente estiver bem, quando a gente não tiver nessa condição de ser auxiliado, que a gente possa estar atento para auxiliar aqueles que se encontram numa situação mais difíceis, né, em situações difíceis. E aí que a gente possa então estar com esse pensamento voltado para o auxílio, né, baseado nos ensinamentos do Cristo, que a gente possa estar disponível então para auxiliar aqueles que estão em maior dificuldade do que nós, né. Com relação então, né, a esses benfeitores, que a parábola, nos fala, né, desses 4 amigos do paralítico, a gente pode trazer para a nossa vivência e fazer uma analogia com as coisas que a gente encontra na nossa caminhada, né. E aí a gente tem muitos, recursos desses que estão ao nosso alcance, desses benfeitores que podem nos auxiliar e que às vezes a gente não dá tanta atenção, né. A gente tem os nossos familiares, né, aqueles que convivem mais diretamente conosco no nosso dentro dos lares. A gente tem amigos, né, que são a família que a gente escolheu, né, aqueles que às vezes a gente tem uma sintonia tão grande com eles, né, que às vezes só de olhar a gente já consegue ou perceber uma dificuldade ou, fazer com que a gente demonstre e esse que está conosco perceba a nossa dificuldade, né. Então são esses que a gente pode trazer para os nossos dias e comparar, né, com esses amigos do paralítico. A nossa família, os nossos amigos, aqueles que convivem conosco, que nos amam, que nos querem bem, né. E aí diz assim: benfeitores são aqueles que vivem na órbita do Cristo, que sabem conduzir os que sofrem até ele, encaminhando-os na direção do bem verdadeiro, os que não conseguem, pelos próprios recursos, caminhar diretamente até o Cristo. Contam então com a boa vontade e a dedicação de amigos que por elas intercede junto ao Senhor. É aquilo que a gente comentou, né? Aí se a gente não está em condição, que a gente possa ter ao nosso lado essas pessoas que nos auxiliam. E se a gente está bem, se a gente está em uma condição mais favorável que tantas outras criaturas que às vezes a gente percebe que estão em dificuldade, em sofrimento, que a gente possa ser, né, esse benfeitor, né, que vai conduzir essa criatura o auxílio de que ela necessita. Entretanto, independente do tipo de enfermidade, o processo de cura só se concretiza com a devida superação dos obstáculos. Não são poucas as dificuldades que a luta renovadora oferece. Às vezes, os obstáculos se revelam como sendo intransponíveis em razão dos bloqueios que impomos a nós mesmos, quando na busca do equilíbrio devemos nos ajustar aos lances da cooperação fraterna ou à orientação das medidas terapêuticas. Com perseverança e confiança no amor do Cristo, conseguiremos, porém, superar a multidão de dificuldades que surgem no nosso caminho. Aqui então, né, mais uma vez fazendo analogia à parábola e nos trazendo a multidão, né, de pessoas que se encontravam lá, como as dificuldades que a gente enfrenta no nosso dia a dia, né? Porque às vezes a gente
Quando a gente se propõe uma melhora, principalmente, né, a gente identificou aquilo que a gente precisa ajustar, aquilo que a gente precisa melhorar, vão acontecer, parece, milhares de coisas que para nos impedir que a gente dê sequência naquela melhora, né. São esses obstáculos, essa multidão de dificuldades que porventura podem aparecer para nos impedir desse melhoramento, mas a gente tem que se manter firme, né, no propósito da busca dessa cura, dessa autocura. Então o objetivo ele tem que ser firme e ele tem que ser contínuo, né. Mesmo que obstáculos, que dificuldades, possam aparecer na nossa jornada, a gente não pode, ficar em desalento e parar com esse processo de evolução. Não, muito pelo contrário, a gente tem que insistir, porque esse é o nosso propósito maior. A atitude do enfermo, que após ouvir Jesus levantou-se, pegou o leito e saiu, revela o processo educativo estabelecido pela evolução. Quando o aprendizado é efetivo, existe a indicação de que a lição, expiação ou provação não só foi aprendida, como também impulsionou a pessoa a partir para novas conquistas. Levantou-se, né? Então, é esse o nosso propósito, que a gente passe pelas dificuldades, né, porque a gente vai encontrar, afinal de contas nós estamos num mundo de expiação e provas, mas que a gente não desanime, né, que a gente tome esse nosso leito, né, essa nossa cruz, esse nosso fardo, e caminhe sempre na sequência de progresso na companhia de Jesus, né. Então quando a gente está com esse propósito firme, quando a gente está empenhado realmente, a gente se apodera, né, das nossas obrigações e a gente dá sequência na nossa luta. A postura do enfermo de Cafarnaum, então, mostra igualmente que Jesus o deixou livre para agir por si mesmo, conferindo-lhe a disposição de caminhar e conduzir consigo o instrumento de provação, que no caso aqui é representado pelo leito, onde se recolhera por algum tempo. Então, Jesus nos dá as oportunidades, não nos obriga a nada, né, não nos impõe nada, nos mostra o caminho, né, quando diz: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né, aquele que quiser seguir por mim, será salvo". Então é esse o nosso objetivo, né, Jesus nos mostra o caminho que a gente tem que seguir, né. Normalmente ele nos leva para a porta estreita, um pouco mais dificultoso, um pouco mais de obstáculos, né, muitas multidões, mas é o caminho correto, é o caminho que vai fazer com que a gente chegue lá na frente e obtenha o sucesso. Então quando ele, nos faz essa comparação, né, das nossas vivências com a parábola, e quando nos diz aqui, né, que o enfermo paralítico caminhou, né, carregando o seu fardo, quer dizer que ele continuou, né, mesmo deixando para trás aqueles momentos de dificuldades, de sofrimento, dali para frente era uma nova caminhada, era uma nova oportunidade daí, né, sem tantos entraves e com o propósito de seguir em frente, né. O convite estava feito, e aí bastava, o paralítico aceitar ou não esse convite. E conosco é a mesma coisa, né, nós recebemos o convite de Jesus o tempo todo. E como a gente já tem um certo entendimento do que é esse convite, de como a gente tem que caminhar e transitar por esse caminho de Jesus, de benfeitores, transitando na órbita de Jesus, como fala ali nos benfeitores, né, se a gente quisesse ser esses benfeitores, né, a gente tem que tomar o nosso jugo nos ombros e seguir a nossa caminhada, acumulando aprendizado nas dificuldades, nas dores, nos obstáculos que surgirem, mas nunca parando, né, nunca desistindo do nosso objetivo maior. A admiração, que falando aqui da admiração que tomou conta daqueles que estavam em volta de Jesus no momento, diz assim: a admiração de todos indica que, de certa forma, a multidão que cercava Jesus aprendeu alguma coisa. O ensino verdadeiro sempre provoca esse tipo de reação. Entretanto, o nível de aprendizado é variável. Em uns causará apenas a admiração, propriamente dita.
Em outros provocará reflexão e noutros, finalmente, resultará em transformação espiritual. De qualquer forma, porém, a lição fundamentada no bem deixa marcas eternas e, por provocar admiração, se transforma em um exemplo, nunca tal vimos, que poderá ser seguido por todos no momento oportuno. E aí que fala também, a gente pode comparar com o nosso momento, né? Quando a gente chega nesse objetivo de melhora, de cura espiritual, né, de renovação de dificuldades que a gente traz, de encontrar esse entendimento, se propor a mudança, né, tá caminhando no caminho reto, então, e aí a gente se torna exemplo para aqueles que estão conosco, né. A gente pode fazer com que aqueles que estão caminhando conosco percebam a nossa mudança, vejam a nossa melhora e também queiram o mesmo para si, né. Então o cuidado que a gente tem que ter com as nossas atitudes, com as nossas atitudes que a gente toma no dia a dia, porque a gente pode, né, tá passando uma informação para muitas pessoas que estão conosco, né. Quando a gente tem algum entendimento, quando a gente se propõe alguma coisa e a gente consegue se manter firme nesse propósito, com certeza a gente vai dar bons exemplos, a gente vai dar boas, vai ter boas oportunidades de caminhar com outras pessoas que queiram estar também nesse propósito, né. A autoridade do mestre se evidencia na sua palavra e no exemplo. Esta é a fórmula que devemos aplicar em tudo, em todo o processo de melhoria espiritual. Quando Jesus determina, toma o teu leito e vai para a tua casa, expressa a orientação segura, como se ele dissesse ao doente: aproveita o instrumento de expiação que a reencarnação concedeu, aqui simbolicamente representado pelo leito, e continua no teu progresso espiritual. Vai para casa. Então é esse o exemplo que a gente tem que tomar, a lição que a gente pode tirar dessa parábola e trazer para os nossos dias, né? A gente está recebendo uma nova oportunidade com a reencarnação, com essa vivência atual. E a gente tem que aproveitar o máximo dela, né? Aproveitar e tirar todos os momentos em que a gente está aqui, nesse momento de expiação, de prova, para tirar lições e aprender com essas lições, né? Nós, nesse momento em que nós estamos vivendo de pandemia, de dificuldades financeiras, de crise financeira e econômica mundial, né? A gente pode tirar muitas lições disso. E aí essas lições elas têm que ser para o nosso melhoramento, para o nosso aproveitamento moral, para o nosso crescimento, né? Porque não vai adiantar de nada a gente passar por todos esses sofrimentos que a gente está vivenciando, de isolamento, de ficar longe dos amigos, da família, muitas vezes, de as pessoas que perderam seus empregos, né, suas fontes de renda, e não aprender nada com isso, né. A gente tem que tirar sim essa lição, a gente tem que tomar a nossa responsabilidade nos ombros, né, que seria o nosso leito, e continuar a nossa caminhada a partir de agora com esse novo propósito de entendimento, já esclarecido pela doutrina espírita, caminhando sempre nesse sentido de melhoramento e de busca de evolução espiritual. Aproveitando do Evangelho de Jesus, dos ensinamentos e se utilizando verdadeiramente desses recursos como um remédio para a cura das nossas dificuldades, para a cura das nossas dores morais e das nossas dores espirituais, né? Aí diz assim: o caminho para a felicidade não é uma reta e toda cura é sempre uma autocura e começa na alma. Então, para as nossas dificuldades, todas elas, sejam físicas, sejam morais, espirituais, ela demanda esforço, ela demanda que a gente se proponha a essa busca de melhoramento. E ela vai começar, né, de dentro para fora. Então, a nossa transformação ela tem que começar do íntimo para se refletir no nosso corpo. E esse é o objetivo, então, da gente se utilizar, né, do remédio do nosso médico maior, né, que é o seu evangelho, para usufruir desses ensinamentos para essa melhora acontecer. A gente pode sim ser mais feliz caminhando com entendimento, né, com
com a confiança de que Jesus está do nosso lado, está no leme, né, desse nosso barco, e que a gente não está sozinho nunca, desde que a gente se propõe a caminhar do seu lado. Essa então era a mensagem da noite, né? A mensagem ela foi tirada dessas 3 obras, principalmente, né? O livro Consolador, do Chico, trazido pelo Emmanuel, do Evangelho segundo Marcos, né? Comentários de Emmanuel sobre esse Evangelho, e também do livro do Polígrafo, né? Do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, o livro 2 da FEB. Então a gente encontra essa mensagem nessas 3 obras para facilitar o nosso entendimento. A mensagem da noite então era essa, agradecendo a atenção, a oportunidade de estar nessa convivência, mesmo que seja à distância, né? Encerramos então com a nossa prece, elevando o nosso pensamento ao alto, a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, mentalizando a figura benfazeja dos benfeitores espirituais que estão sempre ao nosso lado, agradecendo essa presença, agradecendo a companhia do nosso Mestre Maior, do nosso médico de almas, Jesus, na nossa caminhada, e pedindo, uma vez mais, para que Ele mantenha ao nosso lado, nos auxiliando, nos amparando em todos os momentos de dificuldade. Que a paz e a luz do nosso Mestre nos acompanhe, hoje e sempre. Que assim seja.